Agora, tem cartas que são boas em determinadas situações e ruins em outras situações. Então, por exemplo, a carta do Imperador. A carta do Imperador ela é muito boa em situações materiais e mentais, tá? Em que a pergunta ela é material ou mental. Então, na pergunta do carro, devo comprar um determinado carro agora? A carta do Imperador falaria que sim. Tá? E de uma certa forma responderia que a pessoa está com todas as condições para fazer isso. Do ponto de vista do aconselhamento, a carta do Imperador falou sim. Do ponto de vista preditivo, da previsão, a carta do Imperador está falando que a pessoa vai encontrar o carro que ela quer e vai se sentir muito bem com isso. Ela vai se sentir realizada. No caso dos estudos, se a pessoa pergunta, vou ser aprovada num determinado concurso através dos meus estudos, a resposta que a probabilidade maior é de que sim, a pessoa vai ser aprovada no concurso. É uma probabilidade, tá, gente? Assim, previsões sempre são probabilidades, mas a probabilidade maior é de que sim, a pessoa vai conseguir passar no concurso. Agora, vejam, a carta de qualquer jeito aconselha a pessoa a ter foco, a realizar um esforço assertivo no sentido de estudar para passar no concurso. Se a pessoa perguntou o que eu devo fazer para ter melhores resultados nos estudos para conseguir passar no concurso. De novo, a resposta é ter maior foco, ser mais prática, né? Mais pé no chão, focar mesmo no objetivo e levar adiante, porque o caminho até que está aberto. No plano mental, essa carta ela é positiva. A pessoa pode investigar métodos mais práticos para, por exemplo, estudar e ter melhores resultados. Isso vai depender do perfil da pessoa, né? Mas isso pode incluir, por exemplo, fazer fichamentos, resumos mais objetivos, mais diretos, tentando pegar o tema central de cada tema que ela está estudando. Isso de um ponto de vista de um estudo mais intelectual, voltado para um concurso, por exemplo. Então, é alguma estratégia que a pessoa tem que ter o pé no chão, tem que ser mais focado, mais assertivo mesmo. Agora vejam, no plano emocional e espiritual, a carta do Imperador ela é negativa. Parece ser uma carta positiva, né, de uma forma geral, porque o Imperador fala de autoridade e força. Mas no plano sentimental e no plano espiritual, ela é uma carta negativa. Então, por exemplo, se a pergunta é: devo tentar tomar uma iniciativa de conquistar uma determinada pessoa? Essa carta está falando contra isso, tá? No plano sentimental, ela não é positiva. Ela mostra até uma situação de frieza, de muita racionalidade, abafando as emoções. Então, a carta aqui, ela pressupõe que o pretendente talvez não sinta nada de afetivo, de sentimental por você. Então, se você quiser tomar iniciativa, você pode até tentar. Mas a carta do Imperador mostra que talvez a pessoa não tenha afeto e tanto amor por você como você imagina. E se a pergunta for espiritual, vai me fazer bem entrar nessa religião? A resposta é não, tá? E aí eu sei que você que está em casa deve achar estranho essa resposta, porque a carta do Imperador parece ser uma carta muito positiva, tá? Mas a carta do Imperador, tá, gente? Aí quando você estuda mais profundamente a simbologia da carta, a carta do Imperador está muito ligado com uma questão de logos, de razão, de intelecto. É uma carta muito voltada para uma questão mais empírica, mais pé no chão. Então, quando entra na questão de perguntas mais afetivas, de perguntas mais ligadas ao sentimental, que tem uma natureza mais metafísica, né, mais abstrata, a carta do Imperador não é tão boa. Então, pelo menos o conselho aqui é de, se a pessoa quiser mesmo entrar nessa religião, ela entra, mas com alguns cuidados e com algumas ressalvas, com uma atitude mais investigativa.
A predição é de que provavelmente a pessoa não vai se envolver tanto com essa religião, não vai se entregar tanto e provavelmente não vai trazer o benefício que ela gostaria para ela. Ela não vai se realizar, não vai tocar o coração. Vai ficar muito no mental, mas não vai tocar o coração. Então, a princípio, a resposta do imperador é: não entre nessa religião ou não participe, você não vai ter bons resultados com essa religião. O conselho seria de não seguir por esse caminho. Nesses exemplos que eu dei para vocês, eu me baseei num estudo de simbologia que foi feito pelo Ney Naif. Tá? Então, Ney Naif, ele faz essa categorização das perguntas em material, mental, sentimental e espiritual. E aí ele tem o estudo de como que os arcanos se comportam em termos de previsões para cada nível da pergunta. Porém, tem muitos tarólogos, muitos cartomantes que dizem assim, que se baseiam exclusivamente na sua própria intuição. Inclusive, muitos tarólogos e muitos cartomantes dizem que recebem intuições e aconselhamentos de espíritos, de entidades. Então isso vai muito de cada um. Eu sigo uma linha mais simbologista, tá? Mais voltada para esses estudos simbólicos. Então eu dou respostas com base nesses estudos. E eu compartilhei com vocês alguns exemplos. Vou dar mais um exemplo de uma carta que é positiva em algumas situações e negativas em outras. É a carta da temperança, tá? Se você olhar a mensagem no Tarô Atala, está escrito tranquilidade e equilíbrio. E olhando a carta, você tem ela passa uma mensagem muito boa, né? Então, a princípio, você pensaria que a carta da temperança, ela é positiva em todas as situações. Mas, segundo os estudos simbologistas do Ney Naif, essa carta ela é positiva para perguntas no plano mental e espiritual. Mas quando é uma pergunta no plano material e no plano sentimental, ela traz problemas. Assim, na pergunta, devo comprar um carro ou esse carro agora? É uma pergunta do plano material. Essa carta aqui alertaria com uma resposta negativa. Ela alertaria que a pessoa teria problemas, atrasos na compra de um carro, tá? Para questões de ordem material, essa carta ela simboliza atrasos, dificuldades no plano material e ela responde mais com um não. Agora, se a pergunta é: vou conseguir passar num concurso público? É uma pergunta de ordem mental, tá? Vou conseguir passar no concurso público a partir dos meus estudos, com os meus estudos? A resposta está mais para um sim, tá? Ela favorece a resposta para perguntas de ordem mental. Se for uma pergunta de ordem sentimental, ela também coloca atrasos, ela também coloca dificuldades. Então, se a pergunta é: devo tomar uma iniciativa com uma determinada pessoa que eu estou interessado, que eu tenho interesses românticos, a carta da temperança vai falar que agora, nesse momento, existem embaraços. Existe algo que atrapalha para você tomar uma iniciativa mais assertiva no campo romântico com uma determinada pessoa. Talvez seja o momento de esperar um pouco. Agora, se você tomar iniciativa, você pode levar um não. E se a pergunta fosse: nessa religião que eu estou querendo entrar, ela vai me trazer um bom retorno? Vai ser positivo entrar nessa religião? A resposta da carta temperança é sim, tá? Então, provavelmente a pessoa, inclusive, ela conseguiria muita proteção espiritual nessa nova religião que ela quer entrar. E se fosse um conselho para atingir um determinado fim, vejam, eu quero que vocês percebam a diferença. Uma coisa é eu perguntar: eu vou passar num concurso público, tá? Essa carta daria sim, tá? Ela favorece. Porque é uma pergunta de cunho mental. Mas se a pergunta fosse: o que eu devo fazer para melhorar os resultados dos meus estudos? Tá? Então é um conselho que eu estou pedindo para a carta. A temperança vai falar de você se equilibrar mais.
A carta da temperança, ela é uma carta do equilíbrio, né? Do equilíbrio do meio. Então ela vai pedir para a pessoa se harmonizar mais, se equilibrar mais, ou tentar verificar o que ela está fazendo, que ela está se desequilibrando. Talvez ela esteja estudando demais, em excesso. Então ela precisa se equilibrar um pouco mais e se dar alguns momentos de prazer, ou ao contrário, a pessoa está sendo muito negligente com seu tempo de estudo. Então ela precisa dedicar um pouco mais de tempo e equilibrar o tempo do estudo com o tempo do lazer, por exemplo. Mas assim, o conselho é para um equilíbrio, para uma harmonização. Se a pessoa estiver muito angustiada emocionalmente, ela tem que tentar descobrir uma forma de resolver isso para ficar com a cabeça mais equilibrada para os estudos. Então isso seria numa pergunta de conselho, tá? Não é uma pergunta de previsão propriamente dita. Então vejam, tá? Percebam nesse exemplo que mesmo uma carta que parece ser 100% positiva, não é. Em algumas situações ela pode ser positiva, em outras não. Por fim, vou comentar rapidinho a carta do diabo. Vejam, a carta do diabo aparentemente é uma carta sempre negativa. Mas na verdade, nos estudos de simbologia, a carta do diabo ela é positiva para perguntas materiais e mentais. E ela pode ser negativa para perguntas sentimentais ou espirituais, tá? Cujo núcleo seja temas afetivos, românticos ou temas ligados à espiritualidade. Então, na pergunta sobre comprar um carro, tá? A carta do diabo seria positiva, pode comprar o carro, vai dar certo. Se fosse uma pergunta sobre o concurso público, sobre o estudo no concurso público, a resposta também seria positiva. A pessoa vai passar no concurso público, né? Vejam, e é uma carta que aparentemente é uma carta negativa. A própria palavra-chave aqui é confusão e poder no tarô Atala. Mas, por exemplo, a carta do diabo, ela é positiva inclusive no plano mental porque ela pode indicar uma genialidade, uma inteligência, uma perspicácia da pessoa. Então essa pessoa ela é esperta e inteligente o suficiente para ter bom desempenho em estudos, por exemplo. Já no plano emocional e no espiritual, tá? Então ela é uma carta que exige cuidados. No plano emocional ela pode indicar, por exemplo, apenas o interesse sexual, mas não um interesse afetivo, não um interesse emocional. Na pergunta sobre tomar uma iniciativa afetiva com uma outra pessoa, talvez a resposta seja a seguinte: se você estiver esperando mais do que só a relação sexual, não adianta você tomar iniciativa para tentar ter uma relação com a outra pessoa, você vai se frustrar. E na pergunta sobre entrar numa determinada religião, a carta do diabo está falando que você não vai ter um bom retorno daquela religião. De alguma maneira, aquela religião não vai ter nada a ver com o seu perfil. Então vejam que é um pouco, pelo menos no tarô, é um pouco mais complexo, às vezes, saber se a carta está sendo positiva ou negativa para um determinado tema. Tem que fazer um estudo da simbologia, um estudo mais detalhado da simbologia da carta para saber isso. Aqui eu só dei exemplos com arcanos maiores, tá? Mas vocês devem ter percebido que a interpretação não é algo tão óbvio como algumas pessoas pensam. Com o baralho cigano, tá? É um pouco diferente, e aqui a gente já vê uma diferença entre o tarô e o baralho cigano, porque o baralho cigano, nas suas figuras, nas suas imagens, ele fornece uma resposta mais direta, mais imediata. Então, por exemplo, se eu pergunto para a pessoa, vou tirar aqui uma carta, tá? E a pessoa me pergunta, devo comprar um carro novo agora? Então eu vou tirar a carta e saiu o chicote.